Moçada, vamos conversar um pouquinho sobre região equipotencial. Perfeito? Bom, então vamos lá. O que seria uma região equipotencial? O próprio nome diz para nós. Olha só, equi quer dizer igual, região de igual potencial. Perfeito? Então, aquela regiãozinha onde o potencial é igual em todos os pontos. Todos os pontos têm exatamente o mesmo potencial. Nós chamamos de região equipotencial. Por exemplo, bem, vamos lembrar, antes de dar um exemplo, vamos lembrar do seguinte. O potencial elétrico, como que nós podemos calcular? Por essa formulinha, não é isso? V igual a K vezes Q, que é o valor da carga elétrica do corpo que gera o campo elétrico, que está gerando o potencial elétrico, ok? E D é a distância desta carga até o ponto, tá? Então, esta aqui é a nossa formulinha para determinar o potencial elétrico num determinado ponto. Tá certo, minha gente? Muito bem. Então, vamos ver um exemplo. Digamos que eu tenho aqui uma carga elétrica, digamos, positiva. Essa carga elétrica, ela cria um campo elétrico em toda essa região do espaço. Toda a região do espaço ao redor dela. Desde um ponto infinitamente próximo até o infinito. Tá? Até infinitamente longe. Ok? Muito bem. Digamos que eu queira, alguém peça para você, determine o potencial elétrico a uma determinada distância da carga. Então, por exemplo, eu quero determinar o meu potencial elétrico aqui, ó, tá? Nesse ponto. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o valor dessa carga, colocar aqui. Este K é o valor do meio aonde está a carga, ok? E vamos pegar a distância deste ponto até a carga. Bom, a distância desse ponto até a carga seria essa distância aqui, ó. Olha só, aqui, vamos colocar aqui direitinho. Veja, esta é a distância que nós vamos considerar. Ok. Perfeito? Tá lá. Bem, o que nós podemos observar aqui? Essa distância nada mais é do que o raio de uma circunferência. Pois bem, veja que qualquer ponto que eu pegue sobre esta circunferência, eu vou ter exatamente a mesma distância da carga. Perfeito? Então, se a distância é igual para todos esses pontos, e o K é o mesmo porque eu estou na mesma região, e o Q é o mesmo porque eu estou me referindo à mesma carga, é óbvio que vai dar o mesmo valor de potencial. Então são pontos, eu posso dizer, por exemplo, que esse ponto A, esse ponto B, esse ponto C, D, E, F, né? Todos eles têm exatamente o mesmo potencial. Então eu digo que eu tenho aqui uma linha equipotencial. Ou seja, essa circunferência sobre ela é uma equipotencial. Na realidade, se nós falarmos em 3 dimensões, o que eu tenho? Eu teria, por exemplo, uma carga elétrica aqui, tá? E uma região ao redor dela que seria uma esfera. Quer dizer, eu poderia considerar isso aqui como sendo uma esfera, ó, e a carga, se eu falar em 3 dimensões. Nesse caso, eu teria ali uma região equipotencial, que seria a área de uma esfera. Seria ali aquela parte da esfera ali. Então, eu teria uma superfície equipotencial, que seria uma superfície esférica. Ok? Então, isto é uma superfície equipotencial. Superfície onde todos os seus pontos possuem exatamente o mesmo potencial. E existe uma propriedade muito importante entre as equipotenciais, as regiões equipotenciais, que pode ser uma linha, pode ser uma superfície, enfim, né? E tudo mais, e as linhas de força. Vocês estão lembrados que, por sinal, é uma propriedade muito importante, tá? Vocês estão lembrados que toda carga elétrica que cria campo elétrico, por exemplo, esta carga aqui, o campo elétrico criado por essa carga pode ser representado por linhas de força. O que são linhas de força? São linhas que podem sair da carga se ela for positiva ou entrar na carga se ela for negativa. São linhas que representam para nós o campo elétrico, que nos dão propriedades do campo elétrico. E tem aquela regrinha, famosa regrinha,
carga positiva gera campo elétrico que eu posso representar por linhas saindo dela. E cargas negativas eu posso representar por linhas entrando nela. Quando eu tenho aqui uma carga positiva, então eu vou representar aqui, por exemplo, as linhas, algumas linhas de força criadas por essa carga elétrica. Se vocês imaginem isto aqui. Olha só, vou aqui representar algumas linhas de força, né? No caso, essas linhas aqui, elas são todas radiais, tá? Então, aqui saindo da minha carga, ó, olha só. Saindo aqui da carga, veja, elas da carga aqui são linhas orientadas, portanto, essas linhas aqui, elas têm uma setinha indicando uma orientação, a mesma coisa aqui, olha só, são linhas orientadas, né? Aqui, ó, vou representar essas linhas também aqui, por exemplo, olha só, aqui. Vocês lembram que, na verdade, nós podemos representar quantas linhas nós quisermos, desde que elas nos passem as informações que nós precisamos, né? Então, aqui também, olha só, vou representar essas linhas aqui, e eu posso representar aqui quantas linhas eu achar interessante, né? Então, tá lá. Bom, muito bem. Observe que essas aqui são as nossas famosas linhas de força, tá? Olha lá, todas elas saindo da carga. Deixa eu colocar mais uma linhazinha aqui, para ficar mais claro para nós esta brincadeira. Olha só, aqui e aqui, né? Como nós falamos pela definição, nós já sabemos, as linhas elas saem da carga positiva e quando a carga é negativa, as linhas entram na carga, né? Apontam para a carga. Então, carga positiva eu represento o campo elétrico por linhas divergentes e cargas negativas por linhas convergentes. Perfeito? Legal. Observe um detalhe muito importante, gente. Essa região aqui, que é uma equipotencial, ela como ela aqui é uma circunferência e essas linhas são todas radiais, essas linhas elas são obrigatoriamente perpendiculares às linhas de força. Veja, ó, aqui é perpendicular, ó. Em cada situação dessa é perpendicular. Essa propriedade é uma propriedade muito importante e ela sempre vai ser verdade em qualquer situação, tá? Então, uma coisa que nós temos que guardar, não podemos esquecer em hipótese alguma. Olha só, toda região equipotencial é obrigatoriamente perpendicular às linhas de força. Linhas de força e linhas equipotenciais são sempre perpendiculares. Perfeito? Ou, se eu tiver uma região equipotencial e tiver uma linha de força ali, eu tenho certeza que aonde elas se tocam são perpendiculares. Perfeito? E um detalhe mais importante, como o vetor campo elétrico num determinado ponto, vocês lembram bem disso, é tangente às linhas de força, então logicamente também é perpendicular às equipotenciais. Então olha lá, vetor campo elétrico sempre tangente às linhas de força e ao mesmo tempo perpendicular às equipotenciais, do mesmo jeito que as linhas de força. Tudo bem, moçada? Então eis aí, tá? Um resuminho, um lembrete do que sejam regiões equipotenciais. Tudo bem? Então, valeu, espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvida, é só entrar em contato que a gente tira a dúvida. Ok, moçada? Um abraço, até a próxima.